Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho, quando nos fala da escolha dos apóstolos, nos diz que Jesus escolheu aqueles homens porque quis. Esta é a única razão e a única explicação. Mas se nós nos colocamos, digamos, no lugar de Jesus, que é muito difícil, né? Depois de passar uma noite em oração, e que a escolher aqueles que depois deveriam espalhar a mensagem por todo o mundo, podemos pensar que escolheria os melhores, né? Diríamos, escolhidos a dedo. Mas que seriam pessoas que, enfim, uma unanimidade, por assim dizer, né? Todo mundo diria, puxa, eu também escolheria esses. Mas vimos que não era nada disso. Eram pessoas normais, aqueles 12 apóstolos, e talvez a multidão que estava também, depois do sermão da montanha, e ouvindo e vendo aquilo, devem ter ficado decepcionados. Mas escolheu esse aí, como aquele lá, mas como é possível, né? Conheciam os apóstolos e sabiam que não se destacavam porque fossem pessoas muito cultas, nem cultas sequer, né? Ou pessoas, enfim, que tivessem mais virtudes especiais, nem pela sua inteligência. Então, Jesus atua assim, escolheu o que ele quis, e quis escolher pessoas que não estavam à altura da missão. Ninguém podia estar à altura dessa missão. Para quê, né? Como São Paulo diz, para que ninguém se glorie, ninguém fique orgulhoso. Olha o que eu estou fazendo. E para que aprendêssemos que tudo é fruto da graça de Deus. Bom, isso que aconteceu com os apóstolos também acontece conosco. Todos nós, pelo fato de vir à vida e de sermos batizados, fomos pessoas chamadas por Deus à santidade. É a perfeição da caridade, uma meta que está além do que nós podemos conseguir. E por que nos escolheu? E por que nos escolheu para estar aqui e para ter uma formação, digamos, tão esquisita, né? tão boa, né? O que nós temos de especial? Nos escolheu porque Ele quis. E porque não somos nem melhores do que os outros, e às vezes somos piores, né? Nos escolheu, e é bom que nós saibamos que temos que deixar a graça de Deus agir em nós. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. E voltando aos apóstolos, e a vida deles que foi? Foi um passeio triunfal? Milagre por aqui, um triunfo, como aconteceu em Pentecostes, batizaram 3.000, 2.000, né? Foram aplausos por tudo quanto é lado, foi uma espécie de passar por cima tapete vermelho. Não foi nada disso, porque eles foram incompreendidos e eles terminaram morrendo. Não. O que foi a vida dos apóstolos? Aqui nós vamos chegando ao ponto da nossa meditação. Foi fazer o que nós falávamos semana passada, o caminho de regresso a Deus constantemente. É isso que eles fizeram. Fazer de filho pródigo que está no fundo do poço e volta para o Pai uma e outra vez. E é isso que nós vamos hoje meditar um pouco no caminho de regresso, na volta a casa,
o principal dos apóstolos, de São Pedro. Para que nós saibamos também percorrer esse caminho na nossa vida. Essa é a nossa vida. Dizemos semana passada, fazer de filhos pródigos uma e outra vez. Voltar a Deus uma e outra vez, sempre que nos afastamos. E se nós, às vezes, o que nós percebemos é que o imitamos no pecado, que nós vamos ver agora, que Pedro pecou, que também saibamos imitá-lo na contrição, nesse caminho de volta para Deus. Então, se vamos falar do regresso, a volta de Pedro à casa do Pai, isso é porque ele se afastou. E como que nos afastamos nós da casa do Pai, na casa de Deus? Pecando. Pedro pecou. Todos nós, quando pensamos no pecado de Pedro, lembramos aquelas 3 vezes em que Pedro afirmou que não conhecia Cristo, que não sabia de quem que estavam falando e que ele nunca teve contato com aquele homem. Quer dizer, uma coisa de loucos, né? Porque ele era o escolhido por Deus, um pecado gravíssimo. Mas ainda tendo em conta que vinha daquela pessoa. Pedro era a pessoa na qual Jesus tinha depositado toda a sua confiança. Era a pessoa que o escolheu para ser o sucessor. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pecou. Lembramos todos a cena lá na casa de Caifás, que nós vamos falar agora. Agora, esse pecado, para que nós também pensemos um pouquinho nos nossos pecados, esse pecado de Pedro, essas 3 negações, não foi algo repentino. Puxa, estava tudo bem na vida dele e de repente, puf, foi uma queda, terrível, né? Não, mas foi uma tragédia anunciada, vamos dizer assim. Talvez para ele não, mas para Jesus foi, porque de fato Jesus já anunciou. Quando Pedro, eu darei a minha vida por ti, nunca te abandonarei. E Jesus disse, tu não me abandonarás, tu darás minha vida por mim. Tu, antes de que o galo cante 3 vezes ou 2 vezes, tu me negarás 3. Quer dizer que Jesus já sabia porque era Deus, mas sabia também porque ele conhecia Pedro. Mas assim também acontece com nossos pecados. Nossos pecados não acontecem de repente. Puxa, estava tudo bem, maravilhoso, e de repente uma queda, um pecado grave, uma falha, um descontrole. Tudo tem os seus caminhos, tudo tem a sua causa. É que às vezes nós vamos deslizando-nos por uma ladeira e não percebemos, não percebemos, mas de repente vem um precipício. E aí caímos no precipício, porque nós nos deixamos cair pela ladeira abaixo. Então, a maior parte dos nossos pecados são pecados anunciados. E onde estava esse anúncio? O que Jesus, enquanto homem, sabia de Pedro? Onde que foi essa tragédia anunciada? Bom, estava no jeito de Pedro. Pedro tinha 2 traços no seu temperamento, que são os traços que sempre o traíam. Em primeiro lugar, a impulsividade. Uma pessoa impulsiva, não quer falar mal, não quer nada, mas de repente, sai e não percebe. A impulsividade que está aí escondida, de repente, se traduz numa frase dura, numa atitude agressiva, numa reação desproporcionada, por falar de um defeito, a impulsividade. E também, outra coisa, é a falta de conhecimento próprio. Eu darei a minha vida por ti. Que pouco se conhecia, né? Ele fez uma promessa, né? E nós também, às vezes, fazemos grandes promessas porque nós conhecemos pouco, né? Isso, e curioso, tudo isso foi alimentado por um traço positivo.
da personalidade de São Pedro. Positivo é pelo seu grande coração. Pedro tinha um grande coração. Ele a fim de dar a vida por Cristo. De fato, ele até pegou uma espada, desenhou a espada, feriu. Mas um bom coração. Mas que às vezes o que acontece conosco, nossos pecados são muitas vezes anunciados de fora para que nos veem, parecem claros, mas para nós não. Sabe como, se você está, diríamos, numa varanda, num prédio, quinto, sexto andar, e de repente você vê um carro que vem por aqui, outro carro que vem por lá, e eles vão bater. E eles vêm, ou um vem por aqui, outro por aqui, eles vão bater. E de fato, eles batem. Eles não percebem, mas você que está em cima percebeu. Então, de fora se vê muito mais claramente as coisas do que pessoalmente. E isso, também, nós temos que descobrir também na nossa vida esses traços do nosso jeito, da nossa personalidade, do nosso temperamento, que nos levam a pecar. E que podem ficar escondidos, às vezes por trás de uma boa intenção, um desejo de ajudar, uma falsa compaixão, e que nos levam e nos destruem. Bom, qual é o caminho do pecado? Vamos falar da volta, mas qual é o caminho do pecado? É essa falta de conhecimento próprio, que no fundo é o orgulho, porque nós nos consideramos melhores do que na realidade somos. Então, uma pessoa que se acha, que pensa que é melhor do que na realidade é, ele se expõe, ele arrisca, ele não é valente, mas é o que se costuma dizer, é temerário. Uma pessoa temerária é a pessoa que se expõe a perigos inúteis, que não deveria, Uma pessoa corajosa sempre tem medo. O medo é uma defesa. Quem tem medo sabe até onde pode se aproximar. Quem é temerário, ele vai. E como nós nos achamos melhores do que nós somos, na verdade, então, isso nos leva a ser temerários. E a temeridade nos conduz a colocar-nos em ocasião de pecado. Este é o ponto. Esse é o ponto. A brincar com fogo. Isso que aconteceu com Pedro. Pedro, morto das oliveiras, quando todos os apóstolos fugiram, ele, junto com São João, ele foi atrás. Seguiu Cristo. De longe, mas seguiu Cristo. Ele teve coragem, entrou na casa do sumo sacerdote, e entrou dentro, e presenciou o julgamento de Jesus. Estava no covil dos leões, estava lá. Depois ele saiu, e lá dentro, aí foi a primeira vez que você não estava com Jesus? Não, ele não. E aí ele saiu fora para se esquentar. E aí veio a segunda vez que ele pergunta, mas você é Galileu? Eu não tenho nada a ver. E aí ele ficou. Ao invés de opa, isto é perigoso, ele ficou. Aí veio a terceira vez e ele já negou rotundamente. E o Evangelho nos diz que depois dessa terceira vez que negou, ele saiu fora, e chorou amargamente. Ele foi temerário. Ele pensou que ia resistir, mas foi uma vez e não resistiu, mentiu. E teve uma segunda vez, mentiu e ficou. E teve a terceira vez. Então, quer dizer, não colocar-se na ocasião do pecado. Às vezes nós queremos vencer o fogo como se o fogo nós pudéssemos pegá-lo com as mãos e apagá-lo. Não, se nós colocamos as mãos no fogo, vamos queimar-nos. Isso não tem dúvida. Então, mas a grande estratégia é essa de não colocar-se na ocasião do pecado. E se a ocasião de pecado aparece, fugir. O que eu digo como ocasião de pecado? Bom, ocasião de pecado é, por exemplo, dizer, eu só poderia
eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, mas antes eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais. Só uns minutinhos, né? O que acontece? Os minutos não passam nunca, né? E não acabamos não estudando, ou não trabalhando, não fazendo o que temos que assistir, né? Não, eu vou assistir um episódio da série, né? Aquela série que eu adoro, né? E sei que já outras vezes nunca assisti um episódio, foram 2, foram 3, foram 4, uma temporada inteira, né? E nós teimamos, né? Não, desta vez vai ser novamente, maratonamos a série, né? Ou, quer dizer, ficamos com aquela pessoa, ficamos com aquele grupo de pessoas que sabemos, vamos acabar falando mal, sempre é assim. Vamos, nos convidam para ir àquele barzinho, aquela festinha, aqueles dias que sabemos como acaba, né? Bebe demais, fala o que não deve, faz o que não deve, e vamos uma e outra vez, né? Nos colocamos na ocasião. É a grande conselho que se dá, né? Está numa morte, não fiquem sozinhos, né? É simples, é a mesma coisa sempre. E nós vamos, e uma e outra vez. Nisso e em outras muitas coisas nos colocamos na ocasião de pecado, né? Fazemos isto e depois pensamos, depois eu dou um jeito, e o jeito significa mentir. Acontece uma vez não, depois dou um jeito, acabamos mentindo, né? Colocar-se na ocasião de pecado. Então, fugir, para não que nos aconteça como aconteceu com São Pedro, né? Olha, Santa Teresinha, ela tem essa expressão que denomina a fuga estratégica. Ela tinha uma freira num convento que falava muito de si e a Santa Teresinha não aguentava essa freira. Mas a tratava muito bem. Ouvia, dava atenção para ela, a tal ponto que a outra freira dizia, nossa, não sei o que eu tenho, que Santa Teresinha gosta tanto de mim, né? E chegava a tal ponto, a impaciência de Santa Teresinha, que tinha muito que ela tinha que sair. Ela usava uma fuga estratégica para não falar o que não devia falar, para que não percebesse que estava já ficando nervosa. A fuga estratégica é o que fazia uma santa. Não enfrentava. Pois nós também. Fuga estratégica. Bom, esse é o pecado de Pedro. Mas o importante não é o pecado de Pedro, esse pecado muito grave que o deixou arrasado, mas a reação dele depois disso. O que fez Pedro quando caiu em si, quando ouviu pela terceira vez o canto do galo? Nos diz que ele saiu e chorou amargamente. Chorou amargamente porque percebeu essa grande infidelidade que tinha feito, que tinha decepcionado a Cristo, que o tinha abandonado, tinha negado, né? Quando Cristo precisava da sua ajuda naquele momento, né? Pedro pensou, reparou tudo isso e nesse momento o seu olhar se cruzou com o olhar de Cristo, que estava sendo levado para o interrogatório. O olhar de Pedro olhou para Cristo, Cristo olhou para ele e aí sim, ele saiu e chorou. Chorou, ou seja, se arrependeu. E com certeza naquele olhar, Pedro deve ter sentido todo o amor de Cristo. Que sem palavras, sempre ele estava dizendo, Pedro, estou aqui, pode vir, eu confio, eu te amo, da mesma maneira. E ele se sentiu naquele momento curado, porque 2 dias depois, no dia do domingo de Páscoa, quando chega a notícia por Maria Madalena que Cristo tinha ressuscitado, vemos como Pedro e João saem correndo onde estavam do cenáculo, né? E vão até o sepulcro correndo, né? E Pedro já queria estar novamente com Jesus, né? Ou mais tarde, naquela conversa que Jesus teve com Pedro, né? Depois da ressurreição, quando teve aquela multiplicação, aquela pesca milagrosa, a segunda pesca milagrosa, depois Jesus saiu, depois do almoçar, saiu com Pedro, passeando pela praia, né? Pela beira do lago, e lhe perguntou por 3 vezes, Simão, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que te amo. Simão, tu me amas?
Senhor, tu me amas, terceira vez. Aí Pedro deve ter lembrado as suas 3 negativas anteriores, né? E dizia aquela frase tão bonita, né? Senhor, tu sabes tudo. Tu me conheces, já sabes como eu sou. E sabes que eu te amo. Eu errei, eu vou errar talvez, mas eu te amo. Porque eu vou voltar sempre para ti. E essa é a volta, né? E Jesus confia nele e o confirma as suas promessas. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, cuida da igreja, cuida de todos, cuida dos apóstolos, cuida dos discípulos, cuida dos novos que entrarão na igreja. Bom, esse é o caminho do regresso, né? A contrição, o arrependimento. Vemos que nesse episódio de Pedro vive na sua vida o que Jesus tinha contado na parábola do filho pródigo. O filho pródigo que se afasta fisicamente de casa, mas também faz um monte de besteira, de bobagem, que ele percebe o mal que causou ao pai e volta. Né? E volta. E então, essa história, não é simplesmente um conto, um conto com um bom ensinamento, mas foi depois, em Pedro, foi uma realidade, uma história que Pedro viveu, e uma história que todos os apóstolos, todos os santos, todos os cristãos, nós temos que também encarnar essa história do filho pródigo, porque nós pecamos, né? Mas o que importa não é, quer dizer, logicamente que o melhor é não pecar, mas o que importa não é não pecar, o que importa é pecar, errar, falhar e voltar sempre para Deus. Podemos perguntar, mas Pedro pecou de novo? Calma, Pedro já não deve ter pecado nunca mais, né? Pois olha, nós sabemos que Pedro pecou de novo, sim. Mas nós sabemos uma que foi histórica e outra vez que é uma tradição, mas pode ser que sim. São Paulo nos conta na Epístola aos Gálatas que São Paulo estava na Antioquia, que foi a primeira cidade, onde é a atual Síria, né? Onde foram se converteram os primeiros pagãos, pessoas que não eram judias, eram gentios, como chamavam. E Pedro estava lá com Paulo, com Bernabé, estavam pregando e batizando. E Pedro foi lá. Pedro foi lá e convivia com eles e comia com eles, porque não eram judeus. Então, eles comiam de tudo, e ele estava com eles, com eles que não eram judeus, e comia com eles, etc. Mas quando chegaram outros judeus, cristãos, da Jerusalém, Pedro se afastou, né? Porque o judeu não se misturava com não-judeus, se afastou. E começava já não comia, não só comia o que era permitido para judeus, etc. E aí, o São Paulo, firme, conta, diz, quando eu vi que o seu procedimento, de Pedro, não era segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, em presença de todos, se tu que és judeu, vives como os gentios, e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Porque estes que desciam de Jerusalém queriam que os não-judeus que se convertiam ao cristianismo se circuncidassem, que não comessem carne de porco, que não, enfim, todas aquelas leis que tinham os judeus, que com o cristianismo aquilo foi já suprimido, né? E o Concílio I de Jerusalém tinha decidido isso, o próprio Pedro. Mas Pedro não teve a coragem de levar à prática, e João e Paulo o corrigiu em público. Então pecou, né? Sim, e voltou novamente. E depois tem essa história, que não se sabe se é real ou não, mas o famoso que quando Pedro foi a Roma, né? E começou a perseguição de Nero. Então, e sabiam que estavam atrás de Pedro e aconselharam que saísse de Roma. Lembra? E Pedro, essa tradição, saiu de Roma, e quando estava saindo de Roma, de repente,
veio ao encontro dele, viu Jesus carregando a cruz. E Pedro viu Jesus e perguntou: onde vais? Quo vadis? Lembra dessa expressão, né? Quo vadis? Onde vais, Jesus? E Jesus disse: eu vou a Roma para ser crucificado de novo. Foi uma visão. E aí Pedro entendeu que Deus estava dizendo que tinha que voltar a Roma, né? E morrer. Aí ele voltou e morreu crucificado, como sabemos. Quo vadis, né? O lugar que existe em Roma, né? É a igreja do Quo vadis. Onde vai, Senhor? Bom, então também outra vez que ele fugiu do seu dever, mas voltou novamente. Bom, agora, se nós queremos voltar, né? Porque nos afastamos da casa do Pai, isso é um fato. Qual é o grande motor? Né? O motor que levou, né? que foi o estopim, vamos dizer assim, para que Pedro voltasse a Deus. Bom, o que deve ser o grande motivo para quando nós fazemos algo errado, algo que nos pode envergonhar, que pode ser até não grandes coisas, mas pequenas coisas, mas de novo, cair de novo. Qual deve ser o grande motivo que nos puxe para cima? É saber, estar convencidos de que Jesus continua a confiar em nós. Aconteça o que acontecer, que Jesus nos ama, independentemente de nós e do que nós fazemos e do que nós somos. Como diz São João, nós acreditamos, conhecemos e acreditamos no amor de Deus. Isso. Então, esse estar convencido de que faça o que eu fizer, se olho para cima, eu vou ver Deus com os braços abertos, me recebendo. Esse é o grande motivo. Veja que palavras tão bonitas do Papa Francisco. Diz: Deus continua a amar todo o homem. Deus não te ama porque pensas de um modo certo e porque te comportas bem. Ama-te e basta. O seu amor é incondicional, não depende de ti. Podes ter ideias erradas, olha só que coisas duras diz. Podes ter ideias erradas, podes tê-las combinado de todas as cores, mas o Senhor não desiste de te querer bem. Quantas vezes pensamos que Deus é bom, se nós é bom conosco, se eu for bom com Ele. E castiga-nos se formos maus. Mas não é assim. Nos nossos pecados, Cristo continua a amar-nos. O seu amor não muda, não é melindroso, Ele é fiel, é paciente. De estar convencidos desse amor, será como ver que nunca se fecham as portas. O caminho de volta sempre está aberto. E então, esse amor de Deus por nós, quer dizer, e o que deve colocar em nós? O amor para voltar a Deus. Ou seja, aquele olhar de Cristo, o que fez? Pedro olhou, esse Pedro que estava chorando, que estava desesperado, que estava, aquele olhar, vamos dizer assim, que reacendeu dentro dele a fogueira do amor, que se tinha apagado já. E aí, Deus me ama, então eu também o amo. Então, se nós temos consciência de que Deus nos continua a amar, isso vai acender em nós o desejo de voltar. E foi impulsionado por esse amor que Cristo acendeu no seu coração, ou reacendeu de novo, que ele voltou como filho pródigo. Quer dizer, o filho pródigo diz: puxa, como meu pai é bom. Na casa de meu pai, todo mundo, ninguém passa fome, e aquilo, irei e voltarei. Então, o amor de Deus tem que despertar em nós também devolver o amor de Deus como o meu amor. Eu vou e demonstro o meu amor voltando para casa. Voltando para casa. E isso quantas vezes? 1, 2, 3, muitas. Muitas. Quer dizer, porque o amor, precisamente, saber que Deus sempre me ama,
nos levar a nunca cansarmos de pedir perdão, de amá-lo, de voltar, de querer que Deus nos abrace. Cada vez que nós voltamos, Deus nos está abraçando. É simples, né? Mas não é fácil. Por causa do que? Do orgulho. Orgulho. Porque o orgulho desperta em nós uma vergonha porque eu fiz isto e fiz aquilo. Né? Vergonha do pecado. Porém, aquele que ama, o amor desperta nele o desejo de voltar rapidamente, para não deixar triste Deus. E voltaremos. Como que nós voltamos? Nós voltamos arrependendo-nos, fazendo atos de contrição. Quantas vezes podemos dizer durante o dia, eu falei algo que não devia para uma pessoa: Senhor, tu sabes tudo que eu te amo. Destratou alguém: Senhor, tu sabes que eu te amo. Perdeu tempo, repara e rapidamente: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E voltar. São José Maria dizia: cada vez que eu faço um ato de contrição, eu recomeço. Cada vez que eu faço um ato de contrição, eu recomeço. Vamos fazer muitos atos de contrição e recomeçar. E depois, a grande contrição, que é o sacramento da confissão, da penitência, onde, olha, é só dizer o que nós fizemos e Deus já nos perdoa. Com as palavras do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nos perguntávamos no início, como foi o caminho dos apóstolos? Foi tapete vermelho? Foi um conjunto de triunfos e cada vez mais? Não. Foi um contínuo começar e recomeçar. E qual foi o caminho dos santos? O caminho que pisaram os santos? Começar e recomeçar. Sem desesperar-se, sem se cansar, sem desistir, porque tudo isso é fruto do orgulho, mas confiados em Deus, começar e recomeçar. Vamos pedir, né, nesta quaresma também, e em toda a nossa vida. Eu já deixo um recado para toda a vida, né? Que saibamos isso, né? que São José Maria nos dizia, né? Que esta deve ser a nossa vida. Começar e recomeçar sempre, ir, né, a esses braços amorosos de Deus para que nos acolha, para que nos abrace e assim o nosso amor por Ele, né, estará sempre vivo e desperto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.